bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Vozes que Transformam. Esse espaço criado para trazer inspiração, cura e transformação para a sua vida. Hoje eu recebo aqui com muito carinho, com muito amor, a minha irmã Ludiene, para a gente bater um papo aí muito especial e muito importante. Olá, Ludiene, tudo bem? Olá, Ludmila, como é que tá? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Se apresente aí para o pessoal. Olá, meu nome é Ludiene Nunes, eu sou filha amada de Deus, eu sou esposa, mãe e empreendedora, né, do melhor brownie do universo galáctico, como diz meu filho. E é um prazer imenso estar aqui juntamente com você nesse momento, né, para a gente estar conversando. Eu tenho certeza que vai trazer muita clareza para muitas pessoas que estão nos acompanhando, Ludiene. E hoje nós vamos falar sobre o tema Entre Sintomas e Superação, a vida plena após o transtorno bipolar. E a Ludiene, ela foi diagnosticada com o transtorno e hoje ela vem falar um pouquinho aí para vocês sobre a vivência dela. Muitas pessoas acham que o transtorno bipolar é oscilação de humor, né? Quantas pessoas já ouviram aí? Ah, fulano é bipolar. Mas não é bem por aí. O transtorno bipolar, ele é uma doença mental grave que precisa ser tratado. Ele é caracterizado por episódios depressivos e episódios de mania e de hipomania. Ao longo da nossa conversa aqui, eu vou explicando um pouquinho mais para vocês, tá bom? Jenny, conta para nós como que você chegou ao diagnóstico do transtorno afetivo bipolar. Há um ano e meio atrás, eu estava depressiva a ponto de... Sempre tive picos de depressão, né? E a depressão que eu sentia era a vontade de morrer, né? E eu estava passando por problemas assim, para mim era uma coisa que não tinha mais solução, né? E aí foi quando eu conversei com você, né? E aí você me deu uma luz no fim do túnel e eu segui, né? Essa luz. É porque, pessoal, o transtorno bipolar, ele não é diagnosticado por um exame, né, Ludiene? Não. É por análise. E isso, assim, eu convivi com a Ludiene, né? A gente é irmã. Mas ao longo da vida dela, a gente nunca nem percebeu. Uhum. E aí, depois dos meus conhecimentos aí, através da especialização dos transtornos, um dia ela me pediu socorro, né? Me pediu pra gente conversar. E aí, a gente conversando, eu não tinha percebido nada ainda. Muito tempo depois, numa conversa, né? Aí eu falei, Jenny, você pode estar com um transtorno afetivo bipolar. E aí eu precisei de levar ela a uma aceitação até para procurar o médico, porque o transtorno bipolar, pessoal, ele precisa de ter um tratamento multidisciplinar. Então precisa passar sim pelo médico psiquiátrico, onde que muitas pessoas têm uma certa resistência, né, Ludiene? Sim. Porque acha que ir ao médico psiquiatra é coisa de louco ou coisa de doido, mas não é. É o médico que trata das emoções. E é lá que vai ter a certeza, né, de um diagnóstico, também através de análises. Não existe nenhum exame físico, mas que precisa ser medicado, que precisa passar também pela terapia, né? Precisa de ter vários tipos de tratamento aí para poder ter uma vida realmente plena, né, Ludiene? Sim. O primeiro passo que você fez foi ir ao médico, né? Não, primeiro eu pedi sua ajuda, né? Porque eu já estava sem. É como se estivesse num buraco e não tivesse força para sair dele, né? E a única pessoa que eu pensei na hora foi pedir ajuda para você, né? E na época você estava começando a engrenar, né, na terapia, né? Eu falei, não, vou pedir ajuda. Foi quando eu tive a coragem de pedir ajuda. E aí, quando eu descobri o diagnóstico, foi muito difícil a questão de aceitar que eu tinha o transtorno, né? Eu falava, não, eu não tenho isso, né? Isso é coisa da minha cabeça. Só que é engraçado, Lu, que eu lembro quando eu era pequena, eu já vinha com problemas desde a época que eu era pequena, né? E até a minha mãe já tinha me levado no médico de cabeça na época. E o médico tinha falado para minha mãe, ó, ela não tem nada, não deu nada nos exames dela. Só que quando ela tiver mais velha, ela pode fazer um exame melhor, porque com certeza vai ter exames mais detalhados, né? E aí, com certeza, pode dar alguma coisa. E eu já tinha feito, acho que umas 4 vezes, eu já tinha ido no médico, né? O neurologista que minha mãe tinha conseguido. Na época, para mim, eu era pequena, né? E nunca deu nada. E eu me lembro que quando você era criança, você chegou a passar por tomografia, né? Fez Sim, tomografia, fez terapia também, que eu lembro que você passou pelo psicólogo. sim. E nunca fui diagnosticada, né?
É porque, igual eu falei, né, o transtorno bipolar, ele não vem, o diagnóstico não vem sob exames físicos, né? É Sim. sob análise. E quando é criança, realmente ali ainda não é possível um diagnóstico formado sobre a questão da bipolaridade. Geralmente abre ali na adolescência para a vida adulta. É. E aí, sempre tive problemas na questão de me sentir frustrada, né? De me sentir para baixo. Às vezes, o pico de depressão era tão profundo que eu pensava em morrer, entendeu? Porque eu acho que era a única solução que eu tinha, que ninguém me amava, entendeu? Tá vendo, pessoal? O transtorno ele é algo tão grave, né? Que sim, existem pensamentos de morte, o pensamento suicida, né? Sim, É até uma chama aí, né, para a gente falar nesse Setembro Amarelo, né, Ludiene? sim. Porque muitas pessoas acabam julgando quando as pessoas falam que querem morrer, que tá pensando em se suicidar. Tem muitas pessoas que falam assim, mas a pessoa que fala, ela não faz. Opa, é porque às vezes ali pode sim ter um diagnóstico mais profundo, né? Eu acho que eu nunca fiz porque Deus nunca deixou, porque eu lembro uma vez que eu estava indo para a igreja e eu estava com muita vontade de sumir, sabe? Desaparecer. E aí vinha um caminhão e eu senti vontade, sabe? Eu só não fui porque algo me puxou para trás e eu tenho certeza que foi Deus nesse momento, sabe? Porque assim as pessoas acham que você está endemoniada. Eu tinha muito esse termo também das pessoas acharem que eu tinha demônio, né? E muitas das vezes não é questão espiritual, é questão do transtorno mesmo, Patológico né? mesmo, né, É, Ludiene? entendeu? E eu não sabia disso, né, na época. Então eu sofria muito com isso, né? Sofria muito e às vezes sofria calada, entendeu? E eu não podia falar nada porque sempre eu era errada, sempre eu era taxada como endemoniada, que eu não tinha Deus, algo assim, entendeu? E é interessante, né, pessoal, que nós crescemos juntas. E a gente nunca observou, né, o quanto que a Ludiene sofria. E é muito triste, né, porque depois do meu conhecimento aí, eu pude realmente, de fato, ter experiência dentro de casa, né? Hoje a Ludiene tem a sua família, mas a gente ter a experiência dela, né, desse diagnóstico que veio dentro do meu lar, para poder até me trazer um pouco de clareza, foi onde que realmente eu me aprofundei mais na questão de estudar os transtornos para Uhum. poder até contribuir no tratamento dela. Jenny, e na infância também você sofreu muito bullying? Sim, com certeza. Porque, assim, eu sempre tive dificuldades de aprender, né? Eu sempre falava assim, na escola, quando a professora estava ensinando, eu aprendia tudo. Mas na hora da prova ali, que estava só eu não lembrava mais de nada. Então, desde o pré até o terceiro ano, eu sempre fiquei de recuperação. E na segunda série, eu até bombei, né? A professora falou, não, não posso passar ela, conversou com a minha mãe. Eu fiquei muito triste na época, mas hoje eu entendi, porque se não tivesse acontecido aquilo ali, às vezes até hoje eu teria muita dificuldade ao conversar, ao escrever, e graças a Deus eu não tenho essa dificuldade, né? De qualquer forma, você foi forjada, né, Isso, ali, impulsionada para poder aprender de alguma forma, né? isso. Mas não foi fácil, né? Não, foi fácil. Ixi, vocês, né? Você e a Glauciane sempre na frente das coisas e eu sempre para trás. Você se sentia assim? Sim, eu sentia muito mal por vocês sempre, por exemplo, quando a gente estudava tabuada, não sei se você lembra, que minha mãe às vezes ia dar tabuada pra gente, aí vocês, tipo assim, ela contava a tabuada, vocês resolvia logo e ia brincar, e eu ficava ali, tentando, e nada entrava na minha cabeça. E é sofredor, né, Jenny? Demais. E quando você diagnosticou, quando você realmente, de fato, foi no psiquiatra, qual que foi a sua primeira reação? Primeiro eu não queria ir, né? Aí você falou comigo, falou, não é questão de psiquiatra é para doido, entendeu? É para resolver o seu problema, né? E até entrar isso na minha cabeça foi um pouquinho meio difícil, né? Mas quando eu fui diagnosticada, que eu comecei a tomar os medicamentos, eu vi que realmente mudou minha vida, né? Na questão que antes de eu ir para o psiquiatra, eu comecei a fazer atividade física. E como você estava falando sobre hipomania, eu acredito que quando eu fazia exercício, eu estava na hipomania, porque o exercício ele dá aquele up na gente, né? Então eu fazia com intensidade ali, sabe? E foi às vezes na época que eu dei algumas pequenas lesões, né? Eu acredito que seja por conta disso. E aí depois, quando eu comecei a tomar o medicamento, aí comecei a mudar isso aí também, entendeu?
Aí, graças a Deus, diminuiu, assim, 90% da questão de pensamentos suicidas. Sobre a questão de hipomania, assim, ficar bem Muito eufórica, né? eufórica, ajuda também, entendeu? O bipolar, ele tem esses episódios tanto depressivos, né, que é sem energia, choro fácil, em alguns casos, insônia, em outros casos, o dormir demais, né? E tem essa questão da hipomania e da mania, que é quando a pessoa está muito energizada, né? Uma alegria muito, é uma euforia que a gente chama, é uma alegria muito exagerada. Quando está na hipomania, às vezes as pessoas que estão ao redor não percebem. Às vezes a própria pessoa sabe que ela está cheia de energia, né? A Ludiene, hoje você já se conhece, né, Ludiene, quando você está no estado de hipomania. Com certeza. E a mania é quando as pessoas que estão ao redor vê que aquela euforia, aquela alegria já não é uma coisa tão normal, né? Tem alguns casos, pessoal, que os indivíduos, eles até se apegam em comprar demais, tem uma impulsividade, né? O comprar exageradamente, ou até mesmo ir para a promiscuidade, né? A questão da sexualidade bem aflorada. Então, tudo isso são sintomas, né, desses quadros de euforia, de estado de mania e hipomania. E a questão do medicamento, da terapia, né, até da atividade física, é para a pessoa entrar num quadro que a gente chama de eutinia, que é para a pessoa ter uma normalidade, uma vida normal, né? Hoje você ainda sente, Ludiene, alguns estados, você chega a entrar, mesmo com a medicação, em estado depressivo ou não? Sim, eu sinto. Só que não igual antes, né? Com os pensamentos suicidas. É como se, sabe aquela tristeza e logo passa? É mais tranquilo, entendeu? Não é igual o antes, que eu ficava às vezes meses, né? Daquela forma, com pensamentos. Eu ouvia vozes na minha cabeça, entendeu? Então não é essa questão mais. Fica mais tranquilo, entendeu? Uhum. A Ludiane falou aí, né, de ouvir vozes, desse estado de querer se suicidar. Quando a pessoa está no estado misto, que a gente chama, quando está muito depressivo, né, naquele episódio depressivo, sem energia, mas ao mesmo tempo energizada com pensamentos negativos, né, pensamentos suicidas. É chamada aí de episódios mistos. A Ludiane falou sobre as vozes, né? É alucinação, delírio, então pode acontecer nesses casos, né? Isso aí é até um alerta para você que talvez ouve ou começa a ter algum delírio, né? Para poder procurar ajuda, porque não é normal. Ver coisa onde não tem. Sim, você também chegou a ver, né, Ludiane? Sim, eu já tinha, né? Desde que eu era pequena. E tá vendo? Ela já teve ali algo lá desde a infância, mas não era diagnosticado nessa fase, né? Foi diagnosticado agora recente, né, Ludiane? Tem pouco tempo, né? Sim, tem 1 ano e meio, né? Mais ou menos. E, pessoal, não é brincadeira, é algo muito sério, né? E tem que ser olhado com amor, com atenção, com empatia, né, Ludiane? É verdade. Você teve apoio familiar? Sim. No começo, meu esposo não ficou meio assim, né? Mas ele me apoiou e eu fui e fiz meu tratamento. Uma coisa também que mudou a minha vida foi a questão da terapia, né? Quando eu comecei a fazer terapia, a minha terapeuta sempre falando para mim, né? Faça uma rotina, comece a andar, né, correto na rotina, para ver se você tem uma vida melhor, né? E a rotina, ela só vem com a construção de novos hábitos, né, saudáveis, né, Ludiane? Sim. Que foi a questão da atividade física. Hoje a Ludiane é crossfiteira. Crossfiteira, e aí agora eu tenho uma nova paixão, que é correr. Ela vai se descobrindo, tá vendo, pessoal? E foi nesse autoconhecimento, né, que você foi descobrindo realmente como ter uma qualidade de vida, como ter uma vida plena, né? Sim. A alimentação também diz muito. Como que você tem se organizado nessa questão da alimentação? Você chegou a buscar nutricionista? Então, no começo eu achava assim, eu faço exercício, é para comer, né? Eu tinha muito isso na cabeça. Mas aí eu fiz um desafio lá no box onde eu faço o CrossFit, né? Fiz um desafio de 21 dias. E eu sou muito certinha com as minhas coisas. Tipo Pensa assim, numa pessoa disciplinada. quando eu começo um negócio, eu vou até o final, entendeu? E eu dou o meu melhor, eu dou o meu máximo, né? E aí eu fiz 21 dias certinho, sem comer açúcar, comendo as coisas certinho. Às vezes eu tinha que fazer 2 pratos, um para mim, um para o meu marido e meu filho, né? Porque eles não estavam comendo como eu comia. E eu fiz certinho. Aí depois disso, que eu vi que eu emagreci e tal, aí sim eu falei, não, essa é a vida que eu quero, entendeu? Porque muda. Até a forma de você se alimentar, os alimentos mudam você. Exatamente, porque
Geralmente o bipolar é muito ansioso, né? E Sim. existem aí alimentos que são estimulantes, como, por exemplo, fritura, gordura, cafeína, né? Chocolate. Não é que é proibido comer, mas tudo em excesso, em exagero, não é legal, né? E acaba estimulando para ficar mais ansioso. Então, a alimentação é primordial. Produtos industrializados também, né? Refrigerante. Então, é preciso ter uma reeducação alimentar, né? Porque tudo isso contribui para uma qualidade de vida durante o tratamento, né, Jenny? Aí eu agora faço com a nutricionista. O meu foco agora é meu shape até o final do ano. E tô indo. Já tá buscando, tá Ontem eu vendo? fui na nutricionista, ela até me elogiou. E é preciso ter uma disciplina, né? Porque, igual eu sempre falo, nem sempre a gente vai ter uma motivação, né? Sim, Mas se você tiver a disciplina, você vai lá e você consegue fazer o que precisa ser feito, né, Jenny? com certeza. Gi, e hoje, o que você tem, assim, para dizer para as pessoas que talvez se identificam aí um pouquinho com a sua história, né? Eu falo para você que tem algum pensamento, né, de suicídio, algo assim que te leva pro buraco. Você pode ter certeza que há uma luz no fim do túnel. Em primeiro lugar, coloque Deus, né, na sua frente e busque ajuda, né? Porque, querendo ou não, a ajuda que você buscar, ela vai trazer coisas boas para sua vida, assim como trouxe para a minha, né? Mudou totalmente a minha vida. E eu tenho certeza que se você buscar ajuda, com certeza você vai ficar bem melhor. Pessoal, e o bipolar, ele não tem só coisa ruim, não. Geralmente, quem tem o transtorno são pessoas também que são muito criativas. A Ludiane é super criativa, né? Ela gosta de fazer coisas artesanais. Inclusive, hoje você lidera, um grupo infantil na sua igreja, né, Ludiane? Sim, eu trabalho com os juniores, né, da igreja. Servindo, né? Amo eles, todos eles, sou apaixonada por eles. E é muito lindo o trabalho que ela faz com as crianças lá. Como é que chama a igreja onde que você congrega? É na Atos de Amor, Atos de Amor, em Goiânia, né, lá no Ludiane? Parque Anguera 2. Aham. É uma E a benção. Ludiene, ela é uma baita de uma empreendedora, né? Ela é a idealizadora, a criadora do Brown da Lu. Inclusive, a Ludiene já contribuiu muito na minha jornada como empreendedora, né? Para quem aí conheceu o Delícias da Lu de Brownie, foi através da Ludiene, através do Brown da Lu, que transbordou sobre a minha vida, né? E me ajudou num período muito difícil. E que eu pude aprender com ela, ela me passou todas as dicas, né, para eu poder fazer o brownie aqui. Na época você estava morando em Marabá, né, Ludiene? Sim, foi na época mais difícil. Uma das épocas mais difíceis para mim, né? Porque eu morava em Goiânia juntamente com a minha família, né? Todo mundo junto. Quando eu fui para Marabá, né? Foi o período mais difícil, porque eu tive que. É como se tivesse aquele negócio, né? Cortar o cordão umbilical, né? Dos parentes, né? E aí só tinha eu, meu esposo, meu filho. Meu filho estava com 1 ano e 3 meses. E a gente fomos para lá e foi bem difícil. E Deus abriu as portas, né? Para mim estar. Para me conhecer um pouquinho, né? Dos brownies. E aí entrar nessa jornada aí. E essa receita é sua, né, Ludiene? É Essa do minha, Brown da Lu. é minha. Graças a Deus. A gente tinha pegado algumas receitas na internet, tentei fazer. Só que aí não deu muito certo, ficaram muito doces. Aí eu fiz algumas moderações nela. E hoje é o melhor brownie do universo galáctico. Uau! E é isso mesmo, pessoal, é uma delícia, E quem né? come sempre volta. Sempre volta. Jenny, conta aí, onde é que o pessoal encontra o Brown da Lu e para conhecer um pouquinho aí sobre o seu trabalho? Se você quiser experimentar nossos brownies, chama Brownie da Lu, a gente atende no iFood. Eu moro lá no Residencial Itaipu, né, perto do Garavelo. A gente tem alguns pontos de vendas lá. Para Pode estar entrando em contato com o nosso Instagram, Brownie da Lu Oficial. É isso aí, pessoal. E é isso, um diagnóstico nem sempre é o fim, né? Mas a oportunidade de escrever uma nova história. Tá aí a Ludiene, né? Uma história lindíssima de superação. E mais uma vez, quero te parabenizar pela tua coragem de estar Obrigada. aqui compartilhando aí sobre o seu diagnóstico. E eu tenho certeza que pode ajudar muitas vidas, né, Ludiene? Só lembrando, pessoal, quando a gente fala em processo depressivo, bipolar, esse episódio ele pode perdurar aí de 2 semanas ou mais, né? Até Uhum. meses, anos. E geralmente, quando a gente fala em depressão, as pessoas pensam que é só um choro fácil, isolamento. Não, muitas das vezes você vai ter que sair para trabalhar, você vai conseguir, mas quando volta para dentro de casa, aquela falta de energia, né? Aquele estado onde não tem prazer de fazer as coisas simples da vida, né, Ludiene? Sim. E, Ludiene, eu sei que esse mês de setembro, no dia 11, foi o seu aniversário.
Sim. E a gente não pôde estar juntas presencialmente, né? Não, Eu acho que hoje que a gente está se encontrando depois do seu aniversário, né? sim. E eu trouxe uma lembrancinha para você, para que seja fonte de vida para a sua vida. É algo especial que eu já li, eu já pude usufruir, e eu creio que vai ser um diferencial também aí na sua jornada, tá bom? Obrigada. Deus abençoe. Amém. Tenho certeza que vai fazer grande diferença na minha vida, assim como você me ajudou, né? No começo eu fiquei. Eu falo para Deus, né? Eu tenho tanto orgulho de você, Ah, sabe? Muito orgulho de onde você está indo, aonde você está alcançando. amém. Que Deus possa continuar na sua frente, seguindo, continuar sendo essa pessoa maravilhosa e que possa ajudar as outras pessoas também. E que através da minha história, um pedacinho, um pouquinho da minha história possa transbordar na vida das pessoas, né? E que elas possam ver que Tem realmente uma tem saída. uma saída, né? Tem um fim para a dor que você está sentindo. É isso aí. Gente, o que que eu posso dizer, né? Eu fico até emocionada, porque eu acho que sucesso para mim é isso. É a gente poder, de fato, transbordar no nosso primeiro ministério. E ouvir da minha família, né? Não só da Ludiene, mas da minha família, né? Me apoiando, me incentivando. Isso para mim é o sucesso verdadeiro, né? E eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui, por ter aceitado esse convite, pelo teu sim, por essa ousadia. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que tem aí uma jornada linda pela frente ainda para você poder transbordar na vida de muitas pessoas. Você quer só um trechinho, né, Luciene? Sim. E pode ter certeza que é igual ela falou, bipolar não é só a questão de ficar depressão. Tem também as partes boas, né? Só que com diagnóstico, com o medicamento, fica muito melhor. Isso mesmo. A vida É muda. possível, né, ter uma qualidade de vida. E eu Sim. quero incentivar você que talvez aí, né, sentiu que tem algo semelhante, busque auxílio, né? Pode ser pela terapia, pode ser ele também indo direto ao médico, psiquiatra, mas é necessário você buscar, porque independente de qual for a sua dor, existe sempre um caminho de esperança. E eu quero aqui, né, usar o espaço para poder agradecer aos nossos apoiadores, aos nossos incentivadores, pelos projetos, né? Tanto do Vozes que Transforma quanto Mulheres Plenas. Aqui a Caseirinhos da Feta se fazendo sempre presente no nosso podcast. Esse é o terceiro episódio. E ela trouxe aqui umas delícias, né? Tem enroladinho, tem rosquinha, tem um bolo. As coisas dela são maravilhosas. Quero agradecer também, pessoal, ao Estúdio Novo, que é esse espaço aqui onde nós estamos utilizando, né, para gravar o nosso podcast. Quero agradecer a Bendito Bronze, as mulheres aí que gostam, né, de fazer um bronze, de passar aí por um banho de lua para poder ter a pele limpinha, uma descoloração. Super indico o trabalho dela, ela é maravilhosa. Quero agradecer também ao Estúdio Ludmila Silva, que trabalha aí cuidando do meu olhar, né, dos meus filhos. Agradeço à Connect Social Media, ao Connect Podcast, que também tem um trabalho lindíssimo, belíssimo aí, que está caminhando comigo nessa trajetória, né? E junto com o meu projeto. Agradeço ao Estúdio Eliane de Paulo, que é onde que cuida das minhas unhas. Clínica Matre, a Clínica Muni, que abriram as portas para eu poder estar atendendo ali. Então, você que precisa de terapia e quer aí trabalhar, né, o contexto do seu autoconhecimento, traumas da infância, transtornos, de personalidade e humor. Eu trabalho com a terapia familiar. Você me encontra nas duas clínicas, tá bom? E eu sou super grata ao apoio que eles estão me dando. Tem a Casa de Apoio Refúgio, é um dos lugares onde eu também sirvo fazendo um trabalho voluntário. Ao projeto Mulheres Plenas, que tem sido assim fantástico. A gente teve o primeiro encontro nessa segunda fase e foi assim maravilhoso. A Academia Top Fitness, que é onde eu treino e super indico o trabalho do pessoal lá. Eles têm um trabalho super diferenciado com profissionais assim de excelência que estão sempre observando o que você está fazendo, se está fazendo certo, está errado. Então, assim, a gente tem um acompanhamento assim realmente de excelência. Super indico, viu, pessoal? O Temperos Universo, que é o tempero mais delicioso da face da terra, que é feito pela minha mamãe. Então, aí fica meus agradecimentos a todos que estão aí nos apoiando com o seu trabalho, essas empresas incríveis. E que eu só indico coisa boa, viu, pessoal? Só indico realmente quem eu já sou cliente. Essas parcerias aqui realmente foi um presente de Deus na minha vida. Eu quero agradecer você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e quero te convidar a fazer a inscrição aqui no meu canal para apoiar esse trabalho tão lindo e para chegar em mais vidas. Então, curta, comente, compartilhe, porque essa mensagem pode chegar a pessoas e pode salvar vidas. Esse é o nosso principal objetivo, são as vidas.
Que Deus possa abençoar a sua vida e até a próxima. Obrigada, Ludiene. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.